Olá, então vamos dar continuidade à monitoria de número 8 da disciplina de melhoramento genético, onde o exercício proposto pela professora é o seguinte. Em uma prova de performance de suínos, onde foram avaliadas características de conversão alimentar e ganho de peso diário, foram encontrados os seguintes valores. Então a gente tem o valor da conversão alimentar, né? Da eficiência de conversão alimentar, onde a professora nos dá o valor da herdabilidade e o valor do desvio padrão fenotípico. Onde no valor da herdabilidade, da eficiência de conversão alimentar, a gente tem de 0,40 e o desvio padrão fenotípico de 0,35. E do ganho de peso diário, ou GP, temos o valor da herdabilidade de 0,28 e o desvio padrão fenotípico de 52,0. Tá. Esses são os dados fornecidos pela professora ou pelo exercício. E essa é a fórmula que a gente usa para calcular. Além disso, ela nos fornece o valor da covariância genética aditiva, que é esse. E o valor da covariância é igual a 4,038. Deixa eu colocar mais para cima. Covariância 4,038. Pronto. Vamos tentar resolver esse exercício. Ele é super simplesinho. Então vamos lá. O que precisamos fazer aqui? A fórmula é o seguinte: covariância da frequência de conversão alimentar e o ganho de peso diário sob variância aditiva da frequência de conversão alimentar multiplicada pela variância aditiva do ganho de peso diário. No exercício, a professora nos forneceu o dado de desvio padrão fenotípico. Ela não nos deu invariância aditiva, mas a gente já aprendeu no exercício, na monitoria anterior, como descobrir a variância aditiva, né? Vocês lembram que a fórmula da herdabilidade é variância aditiva sobre variância fenotípica. Nesse exercício, nós temos o valor da herdabilidade e do desvio padrão fenotípico. A gente não tem a variância fenotípica. Ou seja, a gente vai ter que elevar o valor ao quadrado para descobrir a variância fenotípica, para assim multiplicar pela herdabilidade e descobrir então a variância aditiva. Tá legal? Mas é bem simplesinho, a gente resolve rapidinho isso. Então vamos começar por aqui, pela frequência de conversão alimentar, né? Isso, eficiência de conversão alimentar. Eficiência de conversão alimentar, eu acho que é um E. Eficiência de conversão alimentar. Vai ser, então, 0,35 elevado ao quadrado, onde teremos o valor de 0,35 elevado ao quadrado. A gente tem 0,122. Tá, aqui descobrimos, então, a variância fenotípica, né? Elevamos ao quadrado, descobrimos a variância fenotípica. Mas a variância fenotípica não é interessante para nós, porque nós não vamos usar na fórmula a variância fenotípica, a gente precisa da variância aditiva. Então, o que faremos agora? Vamos multiplicar esse valor pela herdabilidade, ou seja, 0,40. Vamos chegar no valor de, só um momento, vezes 0,40, 0,049. 0,049. Deixa eu fazer aqui certinho. Deixa eu colocar aqui.
variância aditiva. A gente tem 0,049. Beleza. Descobrimos a variância aditiva da eficiência de conversão alimentar. Agora a gente precisa descobrir a variância aditiva do ganho de peso diário. É a mesma coisa. 52 elevado ao quadrado, que é igual a 52 elevado ao quadrado, 2.704. 2.704. Aqui descobrimos a variância fenotípica. Agora dá pra gente multiplicar pela herdabilidade e descobrir a variância aditiva. Vai ser o seguinte: 2.704 vezes a herdabilidade do ganho de peso diário é 0,28. Vai dar 757,12. Então aqui a gente tem a variância aditiva de 757,12. Dá pra gente prosseguir com o exercício, né? Dá pra gente colocar os valores na fórmula agora. Ou também a gente pode fazer o seguinte: a gente já pode transformar aqui em variância, em desvio padrão. Transformar essa variância aditiva em desvio padrão aditivo. Aí a gente não precisaria, no caso, tirar a raiz quadrada após, né? Mas vamos por partes, né? Então vamos fazer do jeito que tá na fórmula, para não confundir. Tá. Então a fórmula é... só um minutinho. Eficiência de conversão alimentar, ganho de peso diário, igual a covariância, a correlação genética entre elas. A covariância é de 4,038 sobre 0,049 vezes 757,12. A raiz quadrada disso, tá? Não podemos esquecer da raiz, gente, senão a conta vai ficar super errada. Então vamos multiplicar. Feita a multiplicação, podemos tirar a raiz. Deixa eu fazendo aqui rapidinho a multiplicação pra gente. 0,0049 vezes 757,12 vai dar 37,09. A raiz quadrada de 37,09 é 6,09. Então vai ficar 4,038 dividido por 6,09. A gente vai descobrir, então, a correlação genética entre essas características. Vai ser de... só um momentinho. 4,038 dividido por 6,09. Temos o valor de 0,663. Ou seja, a correlação genética entre a eficiência de conversão alimentar e o ganho de peso diário é de 66%. A correlação genética. O que isso quer dizer? Que quando seleciono por uma característica, eu vou melhorar positivamente em 66%
uma outra característica. Ou seja, se eu seleciono para a característica de eficiência de conversão de conversão alimentar, eu vou aumentar em 66% a característica de peso, de ganho de peso diário. Tá legal? Acho que é isso, esse exercício. Vamos para o segundo. Então vamos lá para o segundo exercício. Em bovinos da raça Santa Gertrudes, Oliveira, 1987, ao estudar os fatores de meio e herança como causas de variação no peso de nascimento, ou seja, aqui já identificamos quem é X, peso ao nascimento. Nesse exercício é muito importante a gente identificar quem é o valor de X e quem é o valor de Y. Ou seja, o valor de X é aquilo que eu estou melhorando e o valor de Y é o que eu vou ter através da melhora do X. Ou seja, se eu melhoro por uma característica X, eu vou ter uma outra melhora na outra característica Y. Se eu seleciono para a característica X, eu tenho uma melhora na característica Y. Então vamos aqui dar uma olhada novamente. Ó. Ao usar fatores de meio de herança como base da variação de peso ao nascimento, que equivale a X, e na duração de gestação encontrou os seguintes valores. Ou seja, peso ao nascimento aqui é X e a duração de gestação é Y, tá? Então vamos lá. De herdabilidade. Tá. Pergunta-se: o peso nascimento pode ser aumentado pela seleção direta? Que a professora já especifica quem é o X. Então, o peso nascimento é o X. É o que eu seleciono diretamente para essa característica. Ou, alternativamente, pela seleção duração de gestação. Tá? O peso nascimento pode ser aumentado pela seleção direta para a característica, ou alternativamente pela seleção de duração de gestação. Ou seja, selecionando tanto uma ou outra vai melhorar. Qual dessas alternativas possíveis é mais eficiente para a seleção? Considere a mesma intensidade de seleção para as duas características. Então vamos lá para a fórmula. A fórmula de intensidade, a fórmula de seleção indireta ou seleção direta para a melhora de uma característica é essa, né? Seleção para característica. E vamos fazer o cálculo através das herdabilidades que a professora nos forneceu, onde a gente vai converter para acurácia, né? Como se fosse uma medida. Ou apenas tirar a raiz quadrada das herdabilidades. Porque se vocês repararem aqui na fórmula, ela coloca apenas o h da herdabilidade, mas não coloca o ao quadrado. E aqui no exercício, ela dá os valores todos ao quadrado, né? Que é o valor que é assim que é expressa a herdabilidade. O que vamos fazer para colocarmos os valores na fórmula lá? Vamos tirar a raiz quadrada das herdabilidades. Onde vai ficar o seguinte. E aqui ela já forneceu o valor da correlação genética entre as duas características, que é de 0,72. Então a conta vai ficar assim. 0,72 vezes raiz quadrada de 0,62 vai ser 0,7. Tá. É muito importante a gente identificar quem é X e quem é Y, porque aqui nessa parte da conta não haja confusão. Porque se errarmos aqui, a conta toda vai estar errada. E sempre vai ser o Y em cima e o X embaixo. Ou seja, se eu seleciono para a característica X, vou melhorar em Y. Então o valor de Y vai ser em cima e o valor da característica que eu selecionei, que pode ser X, isso depende se é seleção direta ou indireta. Ou seja, o que significa seleção direta? Se eu seleciono para uma característica para melhorar ela, entendeu? Vou ter em compensação outra melhora em outra característica, mas eu selecionei uma e estou melhorando ela. A seleção indireta é, eu seleciono uma outra característica para me ter melhora numa que eu estou pretendendo. Vou tentar explicar melhor. Vamos supor que eu quero selecionar para peso ao nascimento, que é a seleção direta. Então, eu vou selecionar para peso ao nascimento, vou melhorar essa característica. Em compensação, eu vou ter a duração de gestação melhorada. Mas eu selecionei para o peso ao nascimento e estou melhorando aqui. Mas a duração de gestação vai ser melhorada também.
mas a minha seleção foi direta no peso-nascimento. Já no caso de uma seleção indireta, para a característica peso-nascimento, eu melhoraria a que está correlacionada a ela, que é a duração de gestação, para melhorar a característica que eu de interesse, que é o peso-nascimento, que seria a seleção indireta. Na seleção direta eu melhoro essa, mas em bônus eu vou ter em contrapartida uma melhora na outra. E na seleção indireta eu melhoro a outra para ter uma melhoria na característica desejada. Tá legal? Isso acho que ficou claro. Mas se não ficou, a professora disponibilizou o material para vocês no AVA. Tá legal. Identificamos quem é x e quem é y, a gente pode prosseguir com o cálculo. Aqui a gente sabe que a seleção é para o peso-nascimento. Então, o peso-nascimento vai ser x. Então, a gente sabe que o peso-nascimento vai estar embaixo. Tá. Então, a raiz quadrada de 0,62, a gente vai ter o valor de 0,780. 0,787 dividido por 0,447. Feitas as divisões, faremos então a multiplicação por 0,72 e vamos chegar no valor de 1,254. Ou 226, ou... Pode ser, 254. Tá. Dependendo da calculadora, aqui pode estar 226, tá? Mas vamos colocar então 226, porque na minha calculadora deu 1,26. Mas pode dar, 1,25. 1,26 mesmo. 1,26, desculpa. Na minha calculadora deu 1,26. Tá. Então o que a gente faz aqui? A professora ainda pede o seguinte no exercício. Peso-nascimento pode ser aumentado pela... Peso-nascimento é x, né? Então é a característica que a gente quer selecionar. Pode ser aumentada pela seleção direta, essa característica, ou alternativamente pela seleção de duração de gestação. Ou seja, eu posso melhorar o peso-nascimento selecionando diretamente para essa característica ou indiretamente para a duração de gestação. Qual dessas alternativas possíveis é mais eficiente para a seleção? Concluímos que a gente, nesse exercício, a gente vai nós vamos aceitar apenas o valor após a vírgula, tá? E pode ser expresso em porcentagem. Então a gente vai ter 26%. O que significa o quê? É esperado que a seleção de duração de gestação seja 26% mais eficiente em relação à seleção direta para o peso ao nascimento, desde que as intensidades seletivas sejam as mesmas para as duas características. Tá legal? Então concluímos que é 26% mais eficiente a duração de gestação em relação à seleção direta ao peso ao nascimento. Tá legal? Então vamos para o último exercício. E o segundo exercício é o seguinte: interpretar os valores de correlação genética apresentados. Aí há bovinos, peso aos 12 meses e peso aos 24 meses é 59. Ou seja, entendemos que bovinos que apresentam aos 12 meses, selecionando característica de bovinos a 12 meses, temos um ganho de... Temos uma eficiência de seleção relacionada aqui a 24 meses de 59%. Em suínos, vemos que, selecionando para a espessura de toucinho, temos um valor negativo de menos 0,40 ou menos 40% para a área de lombo. Ou seja, selecionando para a espessura do toucinho, a gente vai perder 40% de eficiência em relação à área de lombo. Em aves, observamos que, selecionando para a característica do peso do ovo, temos um ganho de 45% na característica em relação à seleção da característica do peso corporal.
Então identificamos que de todos aqui, quando deu um valor negativo, quer dizer que não está tendo um ganho. Sim, está tendo uma... não está tendo um ganho, né? Isso que a gente observa aqui. Então é isso, galera. Qualquer coisa, consulte o material que o professor disponibilizou e me mandem dúvidas no WhatsApp, tá legal? E boa prova!